a nova etapa da vacinação contra a Covid. O DF recebe mais 66 mil doses e vai vacinar idosos com mais de 60 anos a partir de amanhã. Pessoas com comorbidades começam a ser imunizadas semana que vem. E as grávidas? O diretor fala em calamidade no IGES. Tem dívida de água, luz, direitos trabalhistas. Ele diz que está renegociando tudo. PMs da Rotan matam 7 homens a tiros numa ação violenta no entorno. Mais uma idosa cai na conversa de golpista e entrega R$50 mil. A PF vai leiloar muitos bens apreendidos de traficantes. São muitas as queixas. Está difícil agendar provas no Detran. Estudantes não aceitam cobrança para fazer estágio. Mais de R$2 mil. Fica pronta a ampliação da Papuda que se arrasta desde a gestão Agnello. Agora, no DF2. Boa noite, eu sou Antônio de Castro. Esta edição começa com a venda de veículos, imóveis, celulares, tudo apreendido com traficantes. São 93 veículos, 14 imóveis em Ceilândia, uma casa em Samambaia e mais 30 produtos eletrônicos. Tudo está em um catálogo online no site do leiloeiro. Essa caminhonete tem o lance inicial de R$6 mil. Esse carro, R$ 2.400. A moto tem lance mínimo de R$ 800 e esses 6 celulares podem ser comprados a partir de R$ 30. No ano passado, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça arrecadou R$ 720 mil nos 3 leilões feitos no DF. Dinheiro investido em projetos da segurança pública. É com a venda de produtos vindos do crime que o Ministério da Justiça está construindo essa escola para cães de faro no complexo da Polícia Rodoviária Federal. O valor da obra é de R$ 4 milhões e a entrega está prevista para o próximo semestre. A escola para cães terá pátio de treinamento, canis e dormitório para os policiais. O secretário nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça diz que os compradores também podem arrematar produtos de outros estados. O leilão é nacional, ele é todo online, então da mesma forma que pessoas de outros estados podem participar do leilão aqui em Brasília também pode participar de leilão em todo o Brasil. Hoje, por exemplo, nós temos aí um leilão que está em andamento para a aquisição de uma Ferrari no valor de R$ 650 mil, apreendido na operação da Polícia Federal. Qualquer um pode entrar no site do Ministério da Justiça, na parte da Senad, Gestão de Ativos, e lá encontrar vários editais que estão em andamento. Ontem, num leilão em Goiás, o Ministério da Justiça vendeu 5 aeronaves pelo valor total de R$1,5 milhão. Elas foram apreendidas em uma operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas. Agora o dinheiro vai para o Fundo Nacional Antidrogas. É preciso ficar muito atento ao local exato do leilão virtual por causa dos golpes. Quem toma cuidado consegue fazer bons negócios. O caminho oficial para esse leilão estará lá no G1 DF mais tarde. Um tiroteio deixou 7 mortos em Lusiânia. Segundo a PM, os homens são suspeitos de envolvimento com tráfico e roubo. Eles estavam numa chácara perto da GO 436 em Lusiânia. Quando os policiais da Rotan chegaram, foram recebidos a tiros. Segundo a polícia, os militares também atiraram e 7 integrantes do grupo morreram baleados. No celular de um dos homens, a polícia diz que encontrou o vídeo deles armados dentro de um carro que foi roubado. No local, a polícia apreendeu pistolas, munição e também um outro carro roubado. No tiroteio, um policial foi ferido e levado para o hospital, mas sem gravidade. Ainda segundo a PM de Goiás, outros suspeitos fugiram por uma mata. Quem precisa tirar a carteira de motorista não consegue agendar as provas. O filho da Cláudia fez 18 anos em agosto do ano passado. O presente foi tirar a carteira de habilitação. Ela pagou todo o processo em uma autoescola de Samambaia, mas até hoje nada da prova prática. Segundo a autoescola, está dependendo de liberação de vagas pelo Detran. Ela não está conseguindo. As vagas que o Detran está liberando são poucas. E ela não consegue encaixar o meu filho. A Mariana, moradora de Itaguatinga, também reclama. O Detran libera pouquíssimas vagas, já fazem
quase 6 meses que eu tenho tentado tirar minha carteira, mas justamente pela falta de organização do Detran eu não tenho conseguido. Os donos de uma autoescola no Guará fizeram imagens de mais uma tentativa de agendamento que não deu certo. São 10h04 da manhã, a banca abriu 10 horas e não tem mais nenhuma vaga. Eles estão abrindo poucas vagas. As provas teóricas e práticas do Detran ficaram suspensas de março a setembro do ano passado por causa da pandemia. Em março desse ano, as bancas examinadoras foram suspensas de novo, segundo o Detran, porque as medidas de segurança contra o coronavírus foram desrespeitadas e houve aglomeração perto das áreas das provas. O Tiago é instrutor no Guará e afirma que desde que as provas foram retomadas há quase 2 semanas, as bancas examinadoras reduziram de 200 para 70 o número de candidatos por dia, como medida de segurança. Ele entende que os cuidados são necessários, mas diz que é preciso pensar soluções para a demanda reprimida. Nós temos um passivo de alunos que tiveram provas desmarcadas, né? E nós temos mais alunos que já terminaram as aulas. Então a gente tem gente que ficou para trás e gente que terminou e está esperando para fazer prova. Já o Oliveira, diretor de uma autoescola no Riacho 2, diz que o Detran oferece apenas 150 vagas por semana para as regiões do Riacho, Gama, Recanto e Santa Maria. E só ele tem 80 alunos tentando agendar a prova. A cada autoescola, se tiver 80, tem uns que tem 100, outros 150. Ou seja, fica muito exame atrasado para a gente. Muito caro todo o processo e a gente ainda tem que pagar a mais para poder fazer aula extra, para a gente poder pegar prática de novo, porque a gente fica muito tempo parado. Uma falta de respeito muito grande. O Detran respondeu em nota que, além de medidas para evitar aglomerações, houve redução do efetivo na pandemia, com afastamento de examinadores que pertencem ao grupo de risco e não é mais possível oferecer a quantidade de vagas de antes. Segundo o Detran, em abril foram mais de 1.500 vagas para provas práticas e 1.300 teóricas. Para maio, a promessa do Detran é toda semana 1.600 vagas para exames práticos e 2.100 para os teóricos. Os exames são de segunda a sábado, segundo o agendamento dos candidatos. Uma idosa de 81 anos foi vítima de um golpe e teve prejuízo de 50 mil. Segundo a família, o golpista é esse homem de camisa preta que está no bloco E da 314 Sul. Ele se passou por representante do banco e foi ao prédio buscar o celular da idosa. Ela entregou. O golpista tinha todos os dados dela e disse que o banco havia debitado uma compra de R$ 2.800 e que precisava do celular da idosa para levar à Polícia Federal para que fosse feita uma perícia. Com o celular em mãos, o golpista fez uma transferência de 50 mil e tentou fazer outra de 80 mil, mas o banco bloqueou. A polícia procura por esse golpista. Estudantes de radiologia dizem que foram surpreendidos no fim do curso com uma taxa para o estágio. O valor é alto. Eles estavam cheios de planos. Esse ano está iniciando a minha carreira profissional, inclusive me programei financeiramente para isso. São alunos da primeira turma do curso de tecnólogo em radiologia dessa faculdade particular na Asa Sul. Sempre prometendo que teria um campo para a gente trabalhar aqui dentro e até atender pessoas com poder aquisitivo menor. Mas na hora de fazer o estágio obrigatório, que faz parte dos 2 últimos semestres do curso, a surpresa. Nós teríamos que pagar 2.700, 2.500 e alguma coisa. Segundo os estudantes, a opção oferecida pela faculdade para o estágio foi uma clínica conveniada. Essa clínica é para cuidar de animais, né? Uma clínica veterinária. E nós estamos fazendo um curso para cuidar de humanos. Os estudantes procuraram a ajuda de uma advogada. Tem no contrato uma previsão de realização de estágio, que seria fornecido pela faculdade. A faculdade ia ter um aluno, um professor, para estar supervisionando o estágio. É um serviço que não está sendo prestado pela faculdade e ainda assim está sendo cobrado. Nós procuramos a direção da faculdade. Primeiro, a funcionária da secretaria informou que o diretor falaria com a gente. Depois, um outro funcionário nos informou que o advogado da instituição é que nos atenderia por telefone. O advogado justificou. Uma faculdade muito nova. A gente está reajustando todos os cursos agora. Aí
nesses reajustes, né, nós vimos na legislação que tinha uma supervisão a fazer nesse estágio que está previsto no nosso projeto pedagógico do curso, né, registrado no MEC. Esse monitoramento tem um custo. Então surgiu essa necessidade de fazer isso, de fazer um reajuste com os alunos que estavam formando agora, já de imediato. Sobre a reclamação dos alunos de que a clínica conveniada para o estágio final era de radiologia veterinária, o advogado respondeu: Não tenho conhecimento disso aí, não. Vamos direcionar, se já não está direcionado, para uma empresa adequada. E a cobrança pelo estágio obrigatório? Nós não vamos deixar os alunos prejudicados nem em questões de disciplinas e nem em questão financeira. Nós vamos reunir principalmente os alunos que estão formando agora e eles não vão ficar no prejuízo. Ele parece disposto ao diálogo, né? O Ministério da Educação ainda não respondeu se a faculdade pode ou não fazer essa cobrança. A SEB discute o pagamento de um bônus de 6 vezes o salário de cada diretor. Essa proposta partiu de acionistas minoritários da SEB e foi discutida numa reunião do Conselho de Administração da empresa no fim do mês passado. A SEB Distribuição foi vendida por 2,5 bi para o grupo Neoenergia. O pagamento do bônus seria graças ao lucro que a SEB Holding, que controlava a SEB Distribuição, teve exatamente nesse leilão. Assim, o presidente da SEB, que ganha 36 mil de salário, pode receber bônus de até 220 mil reais. E os outros 3 diretores podem levar uma gratificação de quase 200 mil cada. O total passa de 1 milhão. A SEB respondeu que o assunto deve ser discutido amanhã numa assembleia com os acionistas. E como o governo é o acionista majoritário dessa parte da companhia, vai ficar nas mãos do GDF a decisão de liberar a gratificação. Depois da divulgação, a SEB informou que a direção da empresa é, na verdade, contrária à proposta e que já sugeriu ao GDF que rejeite a medida. O DF Legal removeu ocupações irregulares da 913 Sul. Segundo o DF Legal, a área estava servindo como depósito de recicláveis. Em protesto, catadores bloquearam o trânsito da W5, que teve que ser desviado próximo ao parque da cidade. PMs descobriram uma casa no núcleo Lúcio Costa que servia como ponto de venda de combustível clandestino e apreenderam 24 galões de combustível para revenda. Gasolina, álcool e diesel. O morador negou o comércio ilegal, mas uma testemunha disse à polícia que ele era sim o vendedor. 2 envolvidos foram levados para a delegacia. A Polícia Civil prendeu em flagrante uma mulher de 31 anos num ponto de jogo do bicho na Rua 8 de Vicente Pires. Ela contou aos policiais que herdou o ponto do pai, que morreu há 1 ano. A polícia apreendeu dinheiro, máquina de aposta e bilhetes de apostadores. Uma carreta tombou na Épia Sul, próximo a Candangolândia, no fim da manhã. O trânsito no sentido Brasília ficou interditado porque a carga de 30 toneladas de cimento se espalhou na pista. Motoristas foram desviados para a pista marginal. Uma faixa no sentido saída sul também ficou bloqueada. Ninguém se machucou e a carreta foi retirada por volta de 1 da tarde e o trânsito foi liberado. Para ficar bem claro, estão tentando um bônus na parte da SEB que ficou com o GDF. A Secretaria de Saúde anunciou que começa a semana que vem a vacinação de pessoas com comorbidades. Amanhã começa a imunização de idosos a partir de 60 anos. A reportagem é de Thalia Santos. As doses foram distribuídas hoje à tarde para os pontos de vacinação. E amanhã, a partir das 8 da manhã, os idosos com mais de 60 anos já podem procurar as unidades de saúde. Já os pontos drive-thru, atenção, abrem às 9. A nova remessa de vacinas enviada pelo Ministério da Saúde tem 66.700 doses. Chegou de manhã. Tirando a reserva técnica de 10%, cerca de 60 mil serão utilizadas nessa fase, quase todas como primeira dose. Da AstraZeneca serão 56.751 para idosos e 2.237 para profissionais das forças de segurança, que ainda precisam agendar semana que vem. Outras 1.171 doses que chegaram da Coronavac vão ser utilizadas como D2.
Amanhã estarão abertos os 52 pontos de vacinação que já estão funcionando durante a campanha. No fim de semana, sábado e domingo, serão abertos os mesmos pontos do último fim de semana, com atendimento a pedestres e por sistema drive-thru. É importante que todos saibam que há vacina suficiente para todas as pessoas enquadradas nessa faixa etária de 60 a 61 anos. Então, é importante que todos se vacinem, há vacina para todos, mas não há necessidade de todos procurarem o posto ao mesmo tempo. E hoje a Secretaria de Saúde anunciou que espera começar na semana que vem a vacinação de pessoas com comorbidades, doenças pré-existentes. O governo diz que elas vão receber as primeiras doses das vacinas da Pfizer, que serão encaminhadas pelo Ministério da Saúde. A expectativa do GDF é receber um lote inicial de 5.000 doses. Preparados para receber essa vacina. É uma vacina que está sendo armazenada, deve ser armazenada a menos 70 graus. E nós temos Ultra Freezer já disponível do Hemocentro aqui do Distrito Federal, já na rede de frio, para armazenar até 40.000 doses de vacina. A vacinação do grupo de comorbidades também vai seguir critérios de prioridade, ou seja, de acordo com a quantidade de doses de vacina que chegarem ao DF, será aberto o agendamento para determinados grupos. Primeiro serão contempladas pessoas com síndrome de Down, pessoas com doença renal e crônica em diálise e gestantes e mulheres que deram à luz e têm comorbidades, todas entre 18 e 59 anos, além de pessoas com deficiência permanente entre 55 e 59 anos. Essa etapa deve começar entre os dias 4 e 6 de maio. Em seguida, a previsão é que comece a vacinação para as pessoas com comorbidades em geral, baixando a idade a cada 2 dias, até chegar em 55 anos. Depois segue a vacinação para pessoas com comorbidades, com deficiência permanente e todas as grávidas e mulheres que deram à luz, independentemente de comorbidades. Esse público também será vacinado por faixa etária, que vai baixando de acordo com as doses disponibilizadas. Nesse caso, ainda não há datas. Caso haja alteração na entrega dessas doses, com certeza esta previsão das datas de vacinação serão alteradas, né? Serão trocadas ou antecipadas ou adiantadas. Mas antes da abertura dos agendamentos na semana que vem, é preciso se cadastrar no site vacina.saude.df.gov.br a partir de amanhã, onde a pessoa vai fazer uma autodeclaração sobre a sua condição. Fica tranquilo que a gente vai mostrando aqui a cada data, cada etapa da campanha. Você confere lá no G1 DF a lista completa das comorbidades que estão incluídas nos grupos prioritários, tá bom? Sobre a abertura dos 3 novos hospitais de campanha, agora o secretário de Saúde nem dá mais uma data certa para começar o funcionamento. A gente vem trabalhando também a questão do hospital de campanha, fazendo acompanhamento da empresa que foi vencedora e que está já fazendo os preparativos da instalação de todos os equipamentos para que possa começar a funcionar em breve. O DF registrou 929 novos casos de Covid e mais 43 mortes foram notificadas em 24 horas. Números atualizados, vamos nos aproximando de 378 mil casos da doença aqui, com 7.761 mortes, 43 a mais. Número que eu gosto de mostrar, vamos nos aproximando de 361 mil recuperados que venceram o coronavírus. Agora a média móvel de casos, hoje 996 por dia, 12% de redução em relação a 2 semanas atrás, aqui dentro daquela margem de estabilidade de até 15%. Agora a média móvel de mortes, mesmo critério de comparação, hoje 46 mortes por dia. Aqui nós temos uma redução de 28% em relação a 2 semanas atrás. Nós mostramos aqui nos últimos dias a dívida acumulada pelo IGES e as muitas consequências para os pacientes, que não conseguem fazer exames, continuar tratamentos importantes. Hoje à tarde, o diretor-presidente do Instituto deu detalhes desses débitos. Disse que está renegociando e prometeu pagar. O Frederico tem 2 empresas que fornecem materiais para cirurgias ortopédicas nos hospitais de Base e de Santa Maria.
ambos administrados pelo IGES, e cobra do Instituto R$300 mil, referentes aos meses de dezembro para cá. Sem receber, ele diz que suspendeu o fornecimento de órteses e próteses. Já desde segunda-feira não há reposição de materiais e ontem nós endurecemos mais a suspensão e agora 100% das cirurgias, tanto urgência, quanto emergência, quanto eletivas, estão sendo suspensas. Esse é um dos 185 contratos de fornecedores com o IGES. O Instituto é responsável pela gestão das 6 UPAs e dos hospitais de Base e de Santa Maria. Até agosto, deverá gerir ainda as 7 novas UPAs que estão sendo construídas. Segundo o presidente do IGES, a dívida total hoje chega a R$250 milhões. Gilberto Ock assumiu oficialmente há pouco mais de um mês, em 15 de março, indicado pelo governador ibanês. Hoje à tarde, pela primeira vez, ele deu detalhes do rombo nas contas do Instituto. Chegou a essa situação de calamidade, vamos chamar assim, porque havia um comprometimento de toda a receita do IGES, que é proveniente da Secretaria de Saúde, em 92% era da folha de pagamento. Segundo o Ock, a dívida milionária tem débitos como luz, água, aluguel, muitos contratos com fornecedores, impostos e até direitos trabalhistas. Só de INSS, Imposto de Renda e FGTS são cerca de R$50 milhões. O presidente do IGES diz que já negociou o pagamento com a Caixa e com a Receita Federal. O acertado é que o IGES vai pagar em 100 meses para a Caixa e em 60 meses para a Receita Federal. Agora, ele diz que está na fase de negociação com a SEB e a CAESB. Fiz uma proposta a ambos os diretores das empresas, porque nós devemos também a essas empresas e estamos esperando o retorno da nossa proposta de pagamento do débito anterior. Ainda de acordo com o diretor-presidente, o Instituto está buscando um aumento dos recursos que recebe da Secretaria de Saúde. Ele alega que a pasta fez descontos indevidos ao longo dos anos. Com esses valores, nós liquidamos todas as dívidas. Outra promessa é o maior controle de frequência dos servidores. Não ter um controle de acesso, de frequência e de ponto para que a gente possa levar isso de maneira fidedigna à folha de pagamento do IGES, isso pode gerar o descontrole de alguém que esteja trabalhando ou não. E os fornecedores que começam a suspender entregas? Ele não avaliou um caso específico, mas garantiu que vai começar esses pagamentos. Nós estamos adotando as medidas e é aquilo que eu lhe afirmo, a partir do próximo mês, a partir do princípio de maio agora, a próxima semana, nós vamos pagar todos os nossos fornecedores, todos os nossos clientes em dia. Água, luz, telefone, tudo em dia. Então, estou aguardando também isso. Estamos encerrando alguns contratos que trarão economia ao IGES. Estamos repactuando outros contratos que também vão trazer economia, como eu disse, com relação a computadores, telefones e outros contratos que existem aqui, que nós pagamos mensalmente por um serviço que praticamente o IGES usa ele parcialmente. A gente vai acompanhando bem de perto, né? Mas se 92% da arrecadação iam para salários, o que sobrava para manter os hospitais e as UPAs funcionando? No fim do dia, em nota, o IGES informou também que as cirurgias com órteses e próteses não serão suspensas porque esse pagamento foi renegociado já. Na Câmara Legislativa, não andou hoje a proposta de criar a CPI do IGES. Mais um alerta, pessoas estão transferindo muito dinheiro para outros golpistas que criam falsas páginas de leilões. Dá uma olhada no tamanho do prejuízo. A economia de 20 anos foi perdida depois de alguns cliques. Foram 20 anos trabalhando
suando a camisa e vem essa cambada de sem vergonha e faz uma sacanagem dessa com a gente. O desabafo veio depois que essa vítima perdeu mais de R$140 mil no falso leilão de carros na internet. Entrei, gostei de alguns veículos, dei lances, arrematei. O pessoal entrou em contato comigo informando como seria feita a transação. Me passaram a documentação de transação, fiz os pagamentos. Foi quando eu entrei em contato com o Detran e eles me informaram que não existia nenhum leilão acontecendo. Na delegacia, as vítimas apontaram este site, que parece planejado para enganar as pessoas. Tem uma marca do Distrito Federal, telefones e um e-mail para contato, um horário de funcionamento e até o endereço do Detran do Gama, com CEP e o mapa de localização. A lista de veículos dos golpistas é grande. Os veículos são anunciados com fotos, lance inicial e lance mínimo, como se fosse mesmo um leilão online. Hoje à tarde, os golpistas anunciavam 279 veículos, 5 motos, 1 caminhão e 273 carros. E é bem aqui, no Detran do Gama, que muitas vítimas descobrem que, na verdade, não tem carro nenhum. O Detran informou que, durante a pandemia, todos os leilões têm sido feitos pela internet, mas alerta que grupos mal-intencionados criam sites falsos para enganar os interessados, que devem ficar atentos. As informações oficiais estão no site do Detran e também no site do Leiloeiro Oficial. O prejuízo dessa outra vítima foi de quase R$15 mil. Nada de desconfiança, porque tem tudo em cima, tem um cadeado, tem o endereço que é do Detran do Gama, né? Tem tudo que o site precisa ter para segurança, o site tem. A delegada explica que a falta de contato físico entre autor e vítima dificulta a investigação. Outro fator que impede e dificulta muito a investigação é o local da obtenção da vantagem, porque de acordo com a nossa jurisprudência, o local competente para investigar o crime é o local da obtenção da vantagem. Eu acreditei, confiei. O site continua no ar, o WhatsApp continua online, né? Tem mais gente caindo e é isso. Famílias que estão sem renda contam com o apoio de uma corrente de solidariedade organizada por professores da UNB. A Fernanda é professora de letras da UNB e o Rafael da Engenharia de Redes. Eles uniram os conhecimentos para fazer o bem. Estão juntos em um projeto para ajudar ambulantes que trabalhavam na UNB antes da pandemia. É uma questão de juntar doadores e beneficiários, né? De fazer exatamente a distribuição desse dinheiro de quem queria doar para quem precisava receber, né? O Rafael soube e se juntou ao grupo. Logo, reuniu professores e alunos voluntários do curso de engenharia. Eles desenvolveram o aplicativo Dissemine Amor UNB, que organiza essa doação de forma virtual. Você vai tendo pessoas que entram, que saem, pessoas que querem aumentar aquilo que estão doando. Então você tem que ficar em tempo integral fazendo esse acompanhamento. A campanha de doação já tem 1 ano e hoje consegue ajudar 16 famílias com R$ 350 por mês. São famílias de pessoas que dependiam da universidade para trabalhar, como ambulantes que vendiam seus produtos aqui na UNB ou donos de quiosques, que hoje estão fechados. A Verônica, de São Sebastião, é uma das beneficiárias. Ela cuida sozinha de 4 filhos e vendia din-din na UNB para sustentar a família. Só tenho a agradecer, porque se não fosse essa ajuda, eu hoje ia estar faltando esse alimento na mesa para meus filhos. A Janete, também de São Sebastião, vendia marmitas na UNB há 5 anos. Esse projeto tem sido assim de grande ajuda nas nossas vidas, porque nós não esperávamos essa crise toda, né? Em março desse ano, surgiu outro projeto entre os professores da UNB. É a entrega de marmitas para famílias em situação de rua. O Luiz, professor de administração, é o responsável por receber as doações. Com o dinheiro, ele compra 140 marmitas por semana. E assim, eles ainda ajudam um restaurante pequeno da 704 Norte, onde compram as marmitas. Uma pequena empresa que estava quase fechando e com esses recursos eles acabaram contratando mais uma pessoa. Então a solidariedade
ela movimenta a economia. Olha aí a entrega das marmitas na L3 Norte, na altura da colina. A Marta, que vive ali há 2 meses, agradeceu. Para mim é Deus colocando, né? Porque os outros pensam que nós estamos aqui porque a gente quer, mas não é. Às 7h36, a EPNB tem trânsito pesado. A gente volta já já. Uma última notícia. A Papuda tem uma nova unidade de detenção provisória. O complexo foi inaugurado hoje. São 16 pavilhões, 2 módulos de recepção e visita, 2 de administração, 2 de saúde, 5 guaritas e 4 reservatórios d'água. A nova unidade tem capacidade para 3.000 detentos e vai substituir o antigo prédio CDP-1, construído na década de 70. A nova unidade foi licitada ainda em 2015 na gestão Agnello e era para ter sido entregue em 2017. O complexo custou 126 milhões de reais. 80 milhões foram pagos pela União e 46 milhões pelo GDF. Os atuais presos do CDP-1 começam a ser transferidos para os novos pavilhões nos próximos dias. É uma novela isso aí. O Gilvan aqui nas redes sociais diz: com a criação do Detran Digital, tudo ficou mais difícil, principalmente para quem não domina a internet. Gilvan Pinheiro. O site está congestionado da CAESB, estou querendo quitar a minha dívida, mas não está tendo dias úteis para resolver. Ronaldo Sena, que aberração o bônus dos dirigentes da SEB, enquanto muitos não têm o que comer. Só no Brasil é a bronca do Afonso. Aliás, você tem visto algum político aí abrir mão das suas mordomias, das suas verbas extras, nesse momento tão difícil em que estamos? Um abraço, até amanhã.